Meu nome é Guilherme Dalaco Saliba, eu sou do interior de São Paulo, tenho 27 anos, sou formado em Direito e esse concurso da Polícia Federal foi o primeiro concurso que eu prestei. Desde o começo, quando eu coloquei isso na cabeça e me determinei que seria esse o meu sonho, meus pais até então ficaram um pouco desconfiados, receosos e chamaram minha atenção, falaram: Guilherme, é algo que você tem que estudar, tem que se dedicar bastante. Eu não era dos melhores na sala de aula, mas eu falei: não, se é necessário, eu vou correr atrás. E foi o que eu fiz. Melhorei, fui buscando, buscando, e, e é uma coisa assim que não tem segredo, que quando você atinge aquele objetivo, você vê que a oportunidade realmente está para todos e que basta você correr atrás, que a sua hora chega. Como eu sempre coloquei na cabeça que a Polícia Federal seria o meu sonho, foi o concurso veio no momento certo. Foi esse, somente esse que eu havia prestado até então, e era esse que eu queria. Então não me vinha na cabeça outros concursos, era a Polícia Federal. E quanto à idade, se tem a maturidade suficiente, se você se sente preparado, eu acho que o sentimento de que estou preparado é inatingível. Você, mesmo que você passe na prova, você não se contenta com um sentimento de que você está preparado. Isso é algo inalcançável, não tem como. Então, até você prestar a prova, você realmente acha que você não está no momento, você não está no ponto e que tem muito ainda para acontecer. Só que depois que você passa, é inexplicável, ainda você continua com aquele sentimento, como aconteceu isso, sabe? Mas o sentimento de estou pronto, pode abrir um concurso, isso você não alcança. Não tem como alcançar. É um sentimento Imagino. atípico esse. Eu comecei a estudar faz 2 anos e meio. Então, desde o momento em que eu comecei a estudar, já era, eu já tinha conhecimento do que eu queria, já sabia do concurso, e foi, salvo engano, no começo de 2019 que eu comecei a estudar, e tinha acabado de ter um concurso da PF, eu não tinha a possibilidade de prestá-lo ainda, não havia prestado, e comecei a estudar em 2019, e eu tinha um sentimento de que esse concurso eventualmente iria abrir de novo depois de algum tempo. E me mantive no foco durante esses 2 anos e meio. São anos de renúncia, onde você tem que abrir mão de certas coisas, tem que deixar de lado algumas regalias e focar naquilo que você quer. E vale a pena. É algo, quando você consegue passar ali na primeira fase do concurso, é algo muito gratificante, porque a regra de quem planta colhe é verdadeira e isso acontece mesmo. Basta você ter uma paciência, você ter uma disciplina, que o momento chega. De uma hora ou de outra ele vai chegar. Eu sempre fui uma pessoa que gostei bastante de festas e sabia que eu teria que abrir mão disso. Mas o sonho era maior. Eu sabia que quando passasse, eu poderia ter minha vida social de volta. E o que são 2 anos, 3 anos ou 4 anos para uma vida que você vai ter depois? Então, eu sempre fiz essa comparação. E eu sabia que o momento era agora. É um momento que você tem energia, que você não começou a sua vida profissional ainda, que você não tem uma família estruturada, que você não tem filhos para se preocupar. Então, o momento era agora. Era agora que eu estava, que eu poderia me dedicar 100% ao que eu queria. Então, eu aproveitei esse tempo, tinha sim uma vida social reduzida, mas aos sábados eu não via problema, eu saía, ia em algum bar, me distraía, porque isso é necessário, você ter essa vida social. Você não pode simplesmente falar, vou estudar de segunda a segunda. As coisas não são assim. Tem que ter um Uhum. equilíbrio. Você tem que deixar de sair 2 vezes por semana para sair uma, para sair no sábado, para você descansar no domingo e levar o estudo como um trabalho. Eu sempre tive essa ideia de que o meu estudo era o meu trabalho. Eu começava a estudar, tinha um horário para começar a estudar, tinha um horário de almoço
e tinha um horário para terminar. Antes disso eu não poderia terminar, eu não poderia mexer no celular, por exemplo. Então, às vezes as pessoas falavam, como assim acabou seu intervalo? Eu falei, não, acabou, não é? Eu tinha 15 minutos, é 15 minutos, estou voltando para os meus estudos. Então, eu acho que essa disciplina ela é essencial, porque se você estivesse trabalhando, você teria alguém te cobrando. E pelo contrário, você está trabalhando para alguém e nem é para você. Aquele estudo é para você. E a autossabotagem, eu acho que é algo que te atrasa, entendeu? Então, faça um horário, tenha disciplina e as coisas vão dar certo. Meu estudo, ele foi um pouco peculiar, diferente assim da regra geral. Sempre estudei muito por lei seca e pela jurisprudência. No meu entender, eu assistia assim videoaula para ter a base mais doutrinária, eventualmente alguma teoria que viesse a ser necessário, mas eu sempre estudei muito por lei seca. Até porque a maioria dos concursos em primeira fase, elas exigem praticamente um pouco mais de 70, às vezes até 80% de lei seca. E às vezes não, na minha cabeça, no meu ponto de vista, não havia sentido em ler aqueles livros de capa a capa, de 1.000, 2.000 páginas. Eu preferia ler a lei, porque realmente o que você precisa saber é a lei. Às vezes as pessoas elas se prendem em livros gigantes e não se dão conta de que o conteúdo está na lei. Veja, às vezes as pessoas estudam e não leem uma Constituição Federal. E está tudo ali, todos os direitos estão ali. A doutrina está para explicar a lei. Então não adianta você querer explicar uma explicação antes de ter ideia do que está explicando, entendeu? Então eu sempre estudei muito por lei seca, dei sempre muita atenção a isso e como é uma qualidade da Sebrasp, eles cobram muita jurisprudência. Então eu também estava sempre atento nas decisões recentes dos tribunais, principalmente naquelas questões que envolvem o trabalho da Polícia Federal, que quando você está prestando uma prova, eu acho que é muito importante você atrelar aos assuntos que você estuda a função que você pretende exercer. Então, quando sai alguma decisão dos tribunais com relação a diligências policiais ou com relação a crimes que envolvam, em especial, a competência federal, é de uma importância imensa você dar atenção àqueles julgados, porque é aquilo que o avaliador vai buscar de você. A questão, eu acho importante, é óbvio que é importante a questão para medir o quão bem você está. Não que isso vá refletir numa prova. Poxa, eu estou indo muito bem nas questões, vou passar. Isso nem sempre é verdade. Mas as questões, você tem que ter em mente de que são questões passadas. Elas podem repetir? Pode. Mas você tem que pensar em questões futuras. Então, a forma que eu lia a lei era imaginando questões futuras. Na minha cabeça, teve uma época que eu fiz bastante questões, mas para direcionar o meu estudo e não para ser como estudo. Então, as questões, no meu ponto de vista, elas me auxiliavam a estudar a lei seca. Porque, muitas das vezes, você pega uma lei que tem, vamos supor, 200 artigos e você não sabe o que poderia ser cobrado naquela lei. Então, eu acredito que as questões, poxa, eu fiz uma questão que cobrou certo artigo daquela lei. Então, você mapeia a lei baseando nas questões, entendeu? É legal fazer questão para você se orientar, para você saber como que a banca te cobra, mas eu não fazia questões assim diárias, eu não tinha um tempo determinado, hoje eu tenho meia hora para fazer questões. Não, eu não fazia isso. E também, assim, não tinha uma forma muito organizada de estudo. Por exemplo, hoje vou estudar 2 matérias, amanhã são 2 matérias diferentes. Nunca gostei muito, assim, de curva de esquecimento, você tem que dar tanto tempo disso, tanto tempo daquilo, não era muito meu perfil. Depois que você acaba passando na primeira fase, que você tem contato com os outros concurseiros, você pergunta como você estudou, como é a sua história, e não existe uma regra, não existe o milagre, não existe milagre. Cada um estuda de uma forma, cada forma é peculiar para cada pessoa. Então, talvez o segredo seja você descobrir a sua forma de estudar, o jeito que você acha mais benéfico para você, que você acha que renda mais, e não tentar copiar jeitos é o segredo é esse aqui. Eu sempre gostei de acordar cedo,
Então, eu acordava em torno das 7 horas, começava a estudar às 7h30, como eu estudava dentro de casa mesmo, eu não perdia muito tempo de locomoção, e estudava até 9 horas, 9h30 da noite, até 10 horas. Só que esse é um tempo bruto. Nesse tempo eu tinha um intervalo de manhã de 15 minutos, tinha um almoço de 1 hora, tinha um horário para o jantar também de meia hora, e tinha um horário que eu tirava para treinar também. Então, é difícil falar assim, quantas horas líquidas? Não, eu não cronometrava. Às vezes, alguns candidatos, eles tiram o tempo e pausa se vai mexendo no celular. Eu não fazia isso. Então, eu sabia a hora que eu tinha que começar, como se fosse meu trabalho mesmo. 7h30, eu estava sentado na minha cadeira, porque era o meu horário de começar. E parava 10 horas, quando estava assim, fadigado, e falava, chega por hoje, e ia distrair. Nesse curso oral de estratégia, nós passamos o dia no estúdio, foi algo muito dinâmico. Nós tivemos alguns cursos durante o período da manhã, com fono, com psicóloga, com alguns professores dando algumas dicas pontuais de como se portar, de como se vestir, trazendo todo um respaldo e informações que foram muito úteis para nós. E no período da tarde, tivemos as simulações, onde o estratégia conseguiu se aproximar muito do que seria o dia, de como seria no dia da avaliação. Os professores excelentes, os feedbacks após as arguições foram muito, muito valiosos. E, assim, o estratégia realmente nesse dia nos surpreendeu, porque desde do curso a ser fornecido até a atenção a nós foi muito grande, foram muito carinhosos, receptivos, e foi algo a ser ressaltado mesmo, que é muito valioso esse curso. Os professores realmente te perguntam, simulando o máximo possível, você tem contato com os outros colegas, trocas de experiências, então o máximo que possível foi atingido aqui no Estratégia em relação à simulação. Sem dúvida nenhuma, as pessoas que tiverem oportunidade de estarem em uma prova oral, façam esse curso. É algo especial, é algo que te traz uma certa confiança de como você vai se portar no dia, como você responde a eventuais questões que você não tenha certeza, e como você lidar com o nervosismo, que eu acredito que seja mais da metade do problema que nós temos que atingir agora, que nós temos que resolver, melhor dizendo. Então, aqui você consegue ter essa experiência. O conselho mais sincero que eu posso dar é que não desistam. Não desistam, estudem, façam o que deve ser feito. Não existe segredo, não existe fórmula mágica, você tem que estudar. Estuda do seu jeito, não fique procurando métodos melhores, pessoas para te darem conselhos. Faça o seu jeito, estude, e se é isso mesmo que você quer, vai chegar seu momento, você vai passar, não tenha dúvida disso. Estude, faça valer, pague o preço, assim como tudo na vida tem um preço. O preço para você passar num concurso é a renúncia, é o esforço e é a dedicação diária que você tem, é a disciplina. Então, isso é atingível, a aprovação é atingível para todos. Basta você não desistir e ser persistente. E agora, tá empolgado para a nomeação? Começar a Estou, trabalhar? estou, estou muito empolgado. Eu acho que isso vai ser um momento único na minha vida, porque, como eu havia adiantado já para vocês, é um sonho de criança. Então, eu posso dizer hoje que eu estou realizado com isso e me sinto muito bem. Acho que todas as pessoas que queiram, que almejam a carreira pública, têm que correr atrás, porque no final das contas você não lembra dos momentos ruins e é esse momento que vale, que supre qualquer falta que você tenha tido, qualquer renúncia e qualquer tempo ou não que você tenha dito. É tudo suprimido agora. É muito gratificante estar nessa posição, estar nesse momento e poder viver isso. Eu acho que todo mundo merece ter essa experiência de viver um sonho.